Conhecendo a alimentação indígena brasileira. Falar sobre a alimentação dos primeiros habitantes do nosso país é lançar luz sobre as espécies animais e vegetais nativas de nossa terra, sobre a utilização desses produtos pelos nativos, assim como sobre as técnicas de preparo. Trata-se de uma imensa riqueza cultural que revela a herança de muitos hábitos praticados até hoje e que compõem a base da culinária brasileira. Afinal, usamos cotidianamente muitos dos produtos utilizados pelos indígenas, até mesmo antes da colonização portuguesa. De maneira geral, nos pautaremos nas publicações de estudiosos e pesquisadores, e a eles vamos reportar e basear esse texto, pois essas publicações buscaram reunir todos os registros das centenas de etnias indígenas. Conforme Lúcia Gaspar, Fundação Joaquim Nabuco, Recife 2013, os primeiros habitantes do Brasil utilizavam o que a natureza lhes oferecia, se alimentando basicamente de mandioca, macaxeira ou aipim, de milho, carne de caças, peixes, raízes, frutas silvestres, palmito, castanhas, cocos de palmeiras e algumas folhas, costume preservado até hoje por índios que não possuem contato com a civilização e que preservam desta maneira sua cultura. O cultivo da mandioca, do milho, do amendoim ou de outra cultura agrícola, seu plantio e colheita, era atividade das mulheres, sendo a caça e a pesca atividades masculinas. Assim como o plantio e a colheita, o preparo da comida também é uma atividade exclusiva das mulheres. A autora aponta a caça como uma das principais fontes de alimento para o indígena e salienta que animais como porco no mato, paca, veado, macaco, javali, capivara, cotia, tatu, gato do mato e anta eram preparados com pele e vísceras. Além da caça, esclarece que outra importante fonte de alimento eram os peixes, tartarugas, molúsculos, crustáceos. Para o seu preparo, e os menores cozidos e o caldo, posteriormente utilizado para o preparo do pirão. Como tempero, usavam todas as variedades de pimenta e o sal obtido da evaporação da água do mar ou a partir da queima de madeira, retirado das cinzas e bastante rico em potássio. Costumavam fazer um tempero esmagando as pimentas misturadas ao sal em um pilão. Das palmeiras da flora brasileira, como o babaçu, a carnaubeira, o buriti, o uricuri, a inajá, extraíam frutos, óleos, bebidas, farinhas e palmito. A autora menciona entre as frutas silvestres o caju, a mangaba, o ingá, o araçá, a jabuticaba, o abil, a guabiraba e o oiticoró, o mamão, o maracujá, sapucaia, o genipapo e o pequi. Fabricavam bebidas por meio do processo de fermentação do milho, da macaxeira, do caju, do genipapo, da jabuticaba e da mangaba, produzindo uma espécie de vinho chamado cauim. Por desconhecerem o açúcar produzido da cana, que foi introduzido pelos colonizadores, utilizavam-se do mel de açúcar. Entre as técnicas empregadas, vários autores citam o moquém, empregado para desidratar os alimentos, conservando assim o seu sabor. É uma técnica simples e eficiente, pois a retirada da água impede a proliferação de micro-organismos decompositores. Encontramos menção dessa técnica no livro História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, pelo viajante francês Jean de Lery, em
1557, no qual o viajante também ressalta que assavam carne por não ter outro meio de conservá-la. Quanto ao modo de cozinhar e preparar a carne, nossos selvagens a fazem moquear na forma de seu costume. Enfincam em suficiente profundidade na terra 4 forquilhas, formam uma grande grelha de madeira que na sua linguagem chama de moquém. E por que não salvam suas viandas para guardá-las como cá fazemos? Não tem outro meio de as conservar, senão fazendo-as assar. Larry, em 1880. Outras técnicas empregadas para assar alimentos são a fogueira, no qual os alimentos, carne ou peixe em varetas, são colocados para assar, e também um forno construído em um buraco no chão, forrado com folhas, chamado biaribi, que consiste em colocar o alimento envolvido em folhas, coberto com terra, e acima do buraco coberto acende-se uma fogueira para assar a carne. Larry também descreveu os processos e técnicas usados para o consumo da mandioca ou para a produção de produtos como a farinha. Os indígenas americanos têm nas suas terras 2 espécies de raízes, a quais chamam de aipim e mandioca, as quais entre 3 ou 4 meses crescem no solo e ficam tão grossas como a coxa de um homem, com o comprimento do pé e meio. Mais ou menos, quando as arrancam as mulheres, pois os homens não se ocupam disso, secando-as ao fogo no moquém, tal como logo descreverei, ou tornando-as ainda fresca. As ralam à força em ponta de pedras miúdas, fixadas e arranjadas em uma peça chata de madeira, como ralamos e raspamos o queijo e a noz moscada, e as reduzem a farinha ao... A raiz do aipim não é só boa transformada em farinha, mas também pode comer-se assada, inteira no borralho ou no fogo, pois assim fica tenra, abre-se e torna-se farinácea, como a castanha nas brasas, cujo gosto é quase igual. Entretanto, o mesmo não acontece com a raiz da mandioca, pois serve somente para fazer farinha e é venenosa se a comermos de outro modo. Larry, 1839, página 196. Além da farinha de mandioca, também fazem parte da culinária tradicional do índio outros tipos de farinha, como as de peixe seco, inhame, cará, amendoim e banana. Com os peixes moqueados, eles faziam farinha de peixe e paçoca, alimentos que se conservaram por muito tempo. Através dessas considerações, constamos que há uma vasta quantidade de alimentos de origem indígena, assim como a forma de prepará-los e de consumi-los, que foram apropriados pelos colonizadores e hoje fazem parte da culinária brasileira, entre as quais a autora menciona o uso da farinha de mandioca em beijos, tapiocas e no pirão, alimentos cozidos ou assados em folhas de bananeira, comidas de milho e a paçoca, uma espécie de farinha. Por todo o apresentado, retornamos ao início desse texto, no qual pretendíamos lançar luz, ilustrar o quanto a alimentação indígena, tão diversa quanto as etnias que compõem esse povo, está intimamente ligado ao bioma ao qual cada um desses povos pertence e sobrevive, tornando-se uma herança cultural
devido à permanência das espécies animais e vegetais nativas de nossa